a tentativa de comprometer o ministro do STF e do TSE, que teria sido com envolvimento inclusive da Carla Zambelli, que é uma figura recorrente, do Walter Delgatti e do próprio ex-presidente, o nosso querido, tô sendo irônico, Jair Bolsonaro. Porque o que aconteceu mais ou menos, tá? Vamos lá. Em setembro de 2002, uns 3 meses antes ali do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, como ele fez, porque ele não tem coragem de ficar aqui, o patriota não tem coragem de ficar aqui e fazer uma oposição, nem que seja uma oposição democrática, né? Escolha dele, mas ele não sabe fazer isso também. Antes de fugir, o Bolsonaro e o ex-deputado, aquele Daniel Silveira, se reuniram com o senador Marcos Duval, que é esse que está agora em alta, que está denunciando e que está falando um monte de coisa que teria acontecido ou que deveria acontecer, que ele estava participando, mas depois voltou atrás. Enfim, foi uma matéria, inclusive, que a Veja fez na semana passada e que é a que eu estou usando aqui, e depois eu coloco o link, e eu sempre lembro vocês que, independente de qualquer veículo de comunicação ou qualquer notícia que vocês encontrarem, é bom a gente ler, senso crítico, entender posicionamento de todo mundo, para que a gente possa entender a matéria exatamente sobre o que eles estão falando. Porque o plano era propor para gravar o ministro Alexandre de Moraes. Eles queriam que plantassem alguma coisa, qualquer fagulha que desse para desestabilizar o país com um grampo ilegal de um ministro do próprio STF. É basicamente isso que eu estou falando para vocês. Melhorou mesmo? O mundo já acabou, disse que melhorou mesmo, sem dúvidas. Vamos seguindo e nos fortalecendo. Estamos vencendo. Aos trancos e barrancos, mas estamos vencendo. O objetivo dessa gravação era encontrar qualquer diálogo que colocasse o Moraes numa situação de imparcialidade. De novo, a estratégia de acabar com a credibilidade de qualquer um que estiver falando. Porque você vai lá, você grava alguma conversa, tira do contexto, pega uma frase, ou pega uma frase até no contexto mesmo, mas uma conversa informal ou uma conversa formal entre 4 paredes, que a pessoa falasse alguma coisa, reclamasse. Nem reclamar do Bolsonaro ele poderia. Nem fazer uma reclamaçãozinha, nem uma ironia poderia rolar sendo gravado, porque daí vaza e o objetivo era justamente criar um escândalo no país e invalidar as eleições. Não só isso, porque esse é um dos vários planos que tinham. Por exemplo, na matéria da Veja de agosto do ano passado, no caso, né, 2022, no dia 10 daquele mês, o Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada, inclusive fora da agenda oficial, completamente fora da agenda oficial, ele recebeu aquele hacker, o Walter Delgatti Neto. Vocês lembram desse hackerzinho aí que ele ficou famoso naquela história da Vaza Jato? Vocês lembram da Vaza Jato? Daqueles áudios vazados que tinham um objetivo político, e antes a discussão era de que não, é a justiça, porque a justiça é para todos, esses caras estão salvando o país, paladino da justiça, inflável de juiz vestido de super-homem. Vocês lembram desse clima? Então, o Bolsonaro foi atrás do hacker envolvido nessa história da Vaza Jato para fazer exatamente a mesma coisa, para seguir um plano de algo que já aconteceu e que antes era discutido se era um plano político, se tinha intenções políticas ou não. Depois disso, esse mesmo cara teve no Ministério da Defesa. O mesmo cara. E rolou uma aproximação ali entre esse Delgatti, esse hacker, nem sei se eu deveria estar falando o nome desse... não vou mais falar o nome dele. Peço até desculpa se eu já não poderia falar. Rolou uma aproximação dele e com o Bolsonaro, que na época foi noticiado, inclusive, que teria sido intermediado pela Carla Zambelli, aquela que saiu na rua
com uma arma e apontando a arma para um monte de gente inocente na rua. Não sei se vocês lembram desse caso, desse dia, desse surto, um dos vários surtos que o país viveu. Então, é isso, os sinais eles estão sempre aí. E justamente era para criar uma união, uma força-tarefa para tentar criar uma situação que resultasse numa ruptura democrática. Esse era o objetivo. Era exatamente esse o objetivo. Nessa época, inclusive, esse hacker, o Bolsonaro e a Zambelli, conversaram lá no Palácio da Alvorada. Sobre, na época, não sei se vocês lembram que teve aquele momento de duvidar das urnas eletrônicas e que não dá para confiar e que a segurança dessas urnas são frágeis. Então, esses três se reuniram para discutir supostas fragilidades técnicas das urnas eletrônicas. Eu tô aqui lendo o comentário de vocês e tô tentando olhar para a câmera, tá? Por isso que eu tô nesse vai e vem. Na primeira quinzena de setembro, esse hacker, ele teria sido chamado pela Zambelli para uma outra conversa, que depois se descobriram que seria com o próprio Jair Bolsonaro e não com a Carla Zambelli. E aí o objetivo, né? O objetivo era tentar fechar uma reunião para chamar esse cara para fazer esse plano e saber se ele toparia ou não e fazer a proposta. O que aconteceu aqui, numas aspas que tem, num relato inclusive dessa pessoa? Ele encontrou a outra, que no caso é a Zambelli, ele encontrou a Zambelli e ele levou, e ela levou um celular novo, abriu o celular, colocou um chip novo nesse celular, cadastrou o chip e aí o Bolsonaro telefonou para esse chip, para esse número novo. E foi para uma chamada normal. E aí nessa conversa o Bolsonaro teria proposto para esse cara que ele assumisse a autoria de um grampeamento ilegal do Moraes. Que mais cedo ou mais tarde isso ia vir a público. Que o objetivo era estourar como uma grande fofoca, como um grande vazamento, como grande bessias, e olha essas conversas impróprias, esdrúxulas e imorais que estão fazendo para prejudicar aquele que era o candidato que ia perder as eleições. Aspas pro relato dele, tá? Eles precisam de algo, né? O que ele ouviu e o que ele relata que ele ouviu, né? Essa é a frase. Eles precisam de alguém para apresentar, no caso, os grampos, e depois eles garantiram que limpariam a barra da pessoa. A ideia era muito simples: usar o hacker para reeditar essa vaza-jato. E aí depois que fizesse tudo isso e que tivesse algum resultado para beneficiar o Jair Bolsonaro, para invalidar as eleições e o Bolsonaro poder mais uma vez alimentar essa vontade de dar um golpe, para isso, a fala do Bolsonaro, pelo menos o hacker ficou tratando o Bolsonaro como 01, né? O Bolsonaro falou o seguinte, aspas, de acordo com o hacker: a sua missão é assumir isso daqui, só, porque depois o resto é com nós. Aí o cara disse beleza, ele topou fazer parte desse absurdo, porque é um criminoso também, que é bom a gente lembrar isso, é um criminoso também. E aí o Bolsonaro teria dito pra ele o seguinte: e depois disso, você tem o céu. Vou colocar depois um áudio, inclusive, do Guga, tá? Nessa suposta conversa, inclusive, com esse hacker. Não esquece de dar o like já. Não esquece de dar o like para esse vídeo alcançar mais pessoas aqui na plataforma, seja ela onde você estiver assistindo, inclusive. O Bolsonaro teria dito que já tinha conseguido interceptar mensagens que teriam sido trocadas entre um Moraes e uns servidores da justiça. Também não sei como é que ele fez isso, se é que ele fez isso, como ele fez isso, se foi de maneira legal ou ilegal, e a maneira legal também seria ilegal. Mas enfim, nessas conversas, teoricamente,
eles teriam conversado sobre, de novo, essa suposta vulnerabilidade, sobre as urnas e uma preferência pelo candidato, adivinha, do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, alimentando essa teoria da conspiração de que as urnas são frágeis, de que teria alguma maneira de fraudar o resultado das urnas para favorecer aquele candidato que é do PT. Essa seria a conclusão, né? Inclusive nessa época, quando foi colocado toda essa história de urna e tudo mais, é interessante a gente lembrar todo o foco de tudo, da mídia, da internet, das pessoas se manifestando. O foco era a gente discutindo como assim vocês estão falando da urna. É sério que vocês estão questionando a urna eletrônica? E por baixo dos panos, mais uma vez, um monte de coisa acontecendo. Um monte desses ratos se revirando e mexendo e tentando arrumar alguma coisa para ganhar mais um pouquinho, para mamar mais um pouquinho, para viver essa vida de astro mais um pouquinho. Na mesma época, inclusive, quando não tava rolando algumas coisas que o Bolsonaro queria, teve umas novas informações sobre essa operação. Esse hacker procurou um funcionário de uma operadora de telefone, que eu vou evitar falar o nome, não sei se dá pra falar, acho que dá. E esse hacker ofereceu dinheiro. Olha só a loucura que vai. Esse cara teria oferecido dinheiro para esse funcionário dessa operadora, que vive sem fronteiras, para ajudar a grampear ilegalmente o telefone do ministro. O que eles fariam era tipo fornecer um chip com o mesmo número que o Moraes usa para clonar o telefone de um ministro. E aí depois a conversa entre esse hacker e esse funcionário da telefone, inclusive, foi gravada, tá? Essa conversa foi gravada sem o conhecimento do hacker, no caso, né? Mas essa conversa estava sendo gravada. E nela, inclusive, o hacker fica insinuando que tinha mais pessoas por trás de toda essa operação e que tinha um crime. E toda essa operação resultaria num crime. Ele tentou pegar um funcionário de uma operadora de telefone, sem saber de nada, para tentar enganar, para tentar seduzir, para tentar inventar uma história para que essa pessoa ajudasse a cometer um crime, porque teoricamente isso resultaria em algo que é um crime. A loucura. O funcionário, óbvio, não aceitou isso e por isso não foi para frente. No dia 26 de setembro, também teve aconteceu de se estourar essa história, né? Quando as pessoas começaram a tomar o conhecimento de que talvez tivesse um plano envolvendo um hacker e o Palácio do Planalto. A Veja também, de novo, essa matéria aqui que eu tô usando, tá? A Veja registrou no primeiro ofício de notas e protestos de Brasília um documento que narrava justamente uma suposta articulação que estaria acontecendo. Uma movimentação com intenções não republicanas para se fazer algo para afetar a democracia desse país. E essa articulação era justamente sobre isso, de grampear o Moraes e fazer um hacker assumir essa autoria do crime, tá? Inclusive tem um trecho na matéria da Veja que eles falam que apesar de grave, não tinha provas sobre essa história para tornar o caso público. Então não teria muito o que fazer. Um desses caras que faz parte, tá? Que aconteceram outras coisas nos últimos meses e acabaram transformando isso em uma matéria mais sólida, com mais conteúdo, com mais gente envolvida, com mais gente falando e com provas. Um deles é o relato daquele senador, Marcos Duval, que a gente já falou na última live também,
e agora a gente volta a falar, o Marcos Duval, se você não sabe também, ele contou que participou de uma reunião com o Bolsonaro e aquele Daniel Silveira no Palácio da Alvorada. Sabe? Usando o Estado literalmente. Usando o espaço, luz, água, cadeirinha, tudo do Estado. No dia 9 de dezembro, em que o objetivo era levar um microfone escondido para gravar o Moraes. Então, quando vaza essa conversa desse senador que disse que ia renunciar e voltou atrás, e diz uma coisa e depois volta atrás, esse cara disse que ouviu uma conversa como essa. Ou seja, mais uma pessoa confirmando que isso estava acontecendo. Que tinha-se um plano e muitas pessoas envolvidas nisso.